Olá, irmãos, graça e paz. Então, estamos aí no começo do mês, olha só, metade do ano. Então, é a nossa temporada de reuniões de discipulado, começou do mês 6. E com isso eu quero apresentar para vocês hoje nosso material de ensino, né? O que nós vamos trabalhar nos grupos. Quero lembrar você que nesse período de pandemia, você pode fazer reuniões presenciais desde que a pessoa se sinta à vontade, não seja constrangida a nada, ok? E tenha os devidos cuidados, né? Dependendo do tamanho da casa que você vai fazer a reunião, certifique-se que os cuidados estão sendo tomados, ok? Eu quero também lembrar você que nesse período de pandemia, muitas pessoas não estão conseguindo romper em fé, vencer as batalhas. Então você não precisa carregar esse problema sozinho, você pode contar conosco, nos chamar, tá? Toda a equipe de pastores disposta a ajudar, tá bom? Você não precisa resolver os problemas e os conflitos sozinhos, tá bom? Lembre-se disso, nós estamos juntos, somos uma equipe, tá bom? E eu tenho me preocupado com alguns, porque dentro daquela palavra que nós tivemos na última reunião, sobre os que plantar a sua casa, construir sua casa na rocha e os da areia, né? Então hoje a minha preocupação é com aqueles que infelizmente brincaram no processo e construíram na areia e hoje estão sendo extremamente abalados. Então eu me preocupo com eles e eu gostaria, se você está enfrentando alguma dificuldade com eles, com esse tipo de irmão ou irmã, pode contar comigo, pode contar com os demais pastores, porque a gente está junto para ajudar e para que a gente possa proteger no máximo que a gente puder, pela graça de Deus, o rebanho, tá bom? Então nós temos as reuniões, não deixe de fazer a reunião, lembrando que a reunião ela é para comunhão e para imposição de mãos, ok? Para vocês terem um tempo junto. Então essa lição que nós vamos estudar hoje é da série Santificação. Nós estamos desde o começo do semestre falando sobre santificação. Se você quer maiores informações, eu estou baseando isso aí em no tema de santidade, né? Lembrando que aqui nós temos versículos bíblicos que você pode pedir, deve pedir para o grupo abrir o texto, ler o texto, né? Isso gera uma dinâmica, gera um discipulado muito grande, né? Você pode pedir para ele ler um texto na versão A, outro na versão B, vocês compararem os textos e fazer disso um estudo bíblico, porque essa é a finalidade desse material, é gerar um estudo bíblico, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre vencer a tentação, que é os pecados da carne. Nós vimos na reunião anterior os pecados da alma, né? Que foi uma matéria, uma lição muito importante, muito interessante. E aqui eu quero trabalhar uns conceitos muito legais que pode trazer uma consciência muito boa. Uma frase do Riley diz assim: não há santidade sem luta. É importante a gente trabalhar isso, olha, que o grande problema da humanidade, o pecado, ele começou tudo com uma tentação que não foi vencida. Então, o que é a tentação? É uma luta e você não pode se render à tentação. E aqui nós vamos entrar num contexto muito legal, que é a beleza da noiva. E o texto é de 2 Coríntios 11, do 2 ao 3, onde ele diz assim: que o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar, diz o apóstolo, é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha que texto tremendo, dá para trabalhar muita coisa nesse texto aqui, vale a pena você se dedicar em cima dele. Aqui é a beleza da noiva, ou seja, a busca pela santificação. Por que temos que santificar? Porque é a preparação para o retorno de Cristo, que é apresentado biblicamente como um casamento, como a esperada união entre o noivo, Jesus, e a noiva, igreja. O que se requer da noiva, o que é? Pureza, tal dedicação e exclusividade ao noivo, ou seja, isso exige uma santidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não está na lição, mas é uma palavra profética que Deus tem colocado no meu coração. Se de fato nós estamos caminhando para os últimos dias, se de fato nós estamos já na última etapa, né, da vinda de Jesus, o que nós temos que entender, queridos, é que quem vai atrair Jesus é a igreja.
Então tem uma linha que ela se prepara para a volta de Jesus, mas tem uma linha teológica que se prepara para o fim dos tempos. A igreja que se prepara para a volta de Jesus é uma igreja que está mais firmada no escapismo, ou seja, daqui a pouco vem um arrebatamento, eu vou embora e que o mundo se exploda, né? Então ela não está preparada para um embate, para a guerra. Agora, a igreja que está preparada para os fins do tempo, ela tem um foco diferente, porque ela sabe que os fins dos tempos serão difíceis, ela sabe que uma luta está para vir, uma luta que talvez nós nunca enfrentamos até então, e para isso exige um preparo, e uma das característica da igreja dos fins dos tempos é que ela vai atrair Jesus. Por quê? Porque ela é uma igreja tão linda, tão bela, tão adornada, sem mácula, nem ruga, que o noivo vai ficar fascinado por ela. Isso é Cantares, diz assim: tira os seus olhares de mim, porque os teus olhares me seduzem. Então o que vai atrair Jesus não são os terremotos, as guerras, os rumores de guerra, mas a beleza de uma noiva sem mácula, sem ruga, adornada. Então isso significa que a igreja dos fins dos tempos é uma igreja que se embeleza com a santificação e com as suas obras. Então, vale a pena você pensar nisso e preparar os teus discípulos nessa linha, né? Vamos trabalhar agora sobre o tentador, que é Satanás, né? Diz assim Paulo em 1 Tessalonicenses: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil nosso ou vosso esforço. Não se pode deixar, olha, preste atenção, isso de relacionar a parte importante que o diabo tem com a tentação, ok? Então ele é um tentador, ele tentou Jesus no deserto, tá? Então ele tem uma característica de tentador, mas apesar disso, o diabo, ele não consegue fazer nada sozinho, não é ele o autor da queda, ele é o autor da tentação. Conforme o texto que nós vamos ler aqui de Tiago, a tentação está se relacionada a nós. Então o diabo, ele tem um grande aliado do pecado, ele é o tentador e nós somos os fraquejadores. Então não existe, o diabo, ele não tem o poder de te fazer pecar, ele só tem o poder de te tentar. Olha o que diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Preste atenção, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo que este é arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha então, veja a dinâmica do pecado. Então começa tudo por um tentador, mas o tentador, ele ataca os nossos desejos e seduções, né? O papel do diabo é apenas provocar inclinações pré-existentes em nós. Ele investe no desejo e cobiça que há no homem. Isso não tem a ver com a natureza caída, como gostamos de nos desculpar, né? A carne é fraca, né? Eu tenho a natureza do pecado. É importante ressaltar, olha que interessante, que Adão foi tentado enquanto nem sequer tinha a natureza caída. E que diremos, pois, a respeito de Jesus, que foi tentado pelo diabo e nem tinha a natureza do pecado? Então, o pecado, o tentador, ele tenta acreditando num potencial que nós temos de desejos, né, e impurezas. E aqui nós temos daí a busca, né, e a receita para vencer, né, o pecado ou resistir a uma tentação. Autocontrole. O que é o autocontrole? É uma arma poderosa contra a tentação, né? Uma arma poderosa contra a tentação é o domínio próprio, ou, se preferir, podemos chamá-lo de autocontrole. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Precisamos entender que não temos que matar o pecado, preste atenção nessa frase, mas sim a vontade de pecar, entendeu? Então a tua luta na tentação não é matar o pecado, mas eu não posso sucumbir à minha vontade, ao meu desejo. Por quê? Porque o trabalho, ele tem que ser voltado para a prevenção e não para a reparação dos estragos que o pecado irá trazer. Então, quando eu trabalho o domínio próprio, o autocontrole, eu preciso trabalhar a prevenção. Querido, não vale a pena pecar, o pecado vai cobrar caro. E o preço mais alto do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte, né? A alma que pecar morrerá. Então a gente precisa entender esse processo todo, entender que a prevenção é a melhor coisa. Então como que eu vou me prevenir?
buscando o fruto do Espírito. E tem aqui, eu encerro com não é uma frase, mas não é uma frase, é quase que um parágrafo inteiro, que diz assim: o pecado se opõe com toda a sua força contra todo ato de santidade e contra todos os graus de graça que nós alcançamos. Ninguém deve pensar que ele pode progredir na santidade sem a disciplina diária de se recusar a satisfazer os desejos do coração pecaminoso. Você sempre terá a oposição desses desejos pecaminosos e sempre deve manter firme a determinação de matá-los. Se essa não é a sua determinação de matar o pecado, então você está em paz com o pecado e não está progredindo na santidade. Então está aí um material para você trabalhar, um belo de um material, muito dinâmico. Trabalhe isso aqui o mais leve possível no grupo, trabalhe com dinamismo, trabalhe com respostas, perguntas. Você pode distribuir esse material para o teu discípulo, né? Você pode trabalhar várias dinâmicas, fazer ele ler um parágrafo e você explicar, jogar um parágrafo para eles discutirem o que eles acham. O importante, querido, não é passar a lição, mas gerar aprendizado. Então, use esse material, abuse dele, tá bom? E vamos fazer discípulos preparados que possam atrair Jesus para esse grande tempo. Que Deus abençoe, que a tua reunião seja extraordinária, que o Espírito Santo te use poderosamente. Não esqueça de orar pelos enfermos, impor as mãos. Não esqueça de deixar uma marca registrada com esse encontro teu. Vai com tudo, se prepare para a reunião, não faça uma reunião por acaso. Se você puder, jejue, ore, busque a Deus, estude essa lição antes, está aí o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar, estou aqui à sua disposição. Que Deus te abençoe, parabéns pelo teu empenho e que o Senhor honre você e toda a tua casa. Um grande abraço, é muito bom ser igreja com você. Até mais.